Na maioria das vezes, Roger é um alien muito perigoso, capaz de fazer coisas terríveis mesmo sem perceber. Um bom exemplo disso é o episódio onde ele conseguiu destruir o mundo e obrigou todas as pessoas a lutarem por suas vidas, mesmo que isso signifique elas se transformarem em canibais. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando Roger destruiu o mundo. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Good morning, USA. O episódio começa com uma música bem triste, enquanto Stan caminhava por uma cidade completamente destruída, cheia de pichações, alertando sobre uma ameaça chamada Os 200. Ele então vai até a sua casa, que estava completamente destruída, e acaba encontrando o diretor Lewis vasculhando o lugar. Os dois então acendem uma fogueira no meio da sala, e podemos ver que Stan estava com o corpo todo coberto por tatuagens. Ele explica que estava na América do Sul quando a explosão aconteceu. E o diretor Lewis comenta sobre ter virado um canibal, mas rapidamente muda de assunto, perguntando sobre a tatuagem de falcão no peito de Stan. Então, vemos um flashback de Stan, Klaus e Hayley pescando e discutindo muito. Revoltada com seu pai, Hayley tenta libertar todos os peixes que eles tinham pegado, mas eles acabam sendo comidos por falcões. Stan então explica que fez a tatuagem como penitência, para lembrar o quanto ele tinha sido idiota com sua filha. No entanto, quando Stan se vira para pegar um pouco de lenha, diretor Lewis o ataca e tenta comê-lo, mas Stan consegue fugir e acaba encontrando com Greg, que tinha se escondido sozinho no porão de sua casa durante o fim do mundo. Porém, o diretor Lewis aparece e arranca uma das pernas de Greg e vai embora para comê-la. Eu não consigo olhar. Ele me pegou. Stan então faz os primeiros socorros em Greg e depois começa a carregá-lo pelas ruínas da cidade. E com isso ele descobre que sua família ainda estava viva e tinha conseguido fugir para uma zona segura. Greg então tenta puxar assunto e pergunta o que significava a tatuagem que Stan tinha no ombro, que parecia um centro de mesa. E com isso vemos mais um flashback de Stan e Steve participando de uma corrida pai e filho. Porém, Steve não dá conta de correr e devido à insistência de Stan, ele acaba quebrando a perna e passa o verão todo sentado no sofá aprendendo a fazer crochê e fazendo muitos centros de mesa. E a tatuagem era para Stan lembrar que poderia ter sido um pai melhor para Steve. Stan e Greg então acabam se encontrando com um grupo de homens armados, mas antes que o pior pudesse acontecer, todos eles saem correndo quando pensam que os 200 estavam chegando. No entanto, quem aparece é apenas o Roger, que diz que os 200 não existiam, porque essa história toda foi inventada por ele, que ficava pichando as coisas e falando que os 200 estavam chegando, só para roubar as coisas que as pessoas deixavam para trás quando fugiam com medo, que geralmente eram pratos de metal e colheres. Tenho tantas colheres agora que pareço a pequena sereia. Oh, meu Deus, Stan, como você está? Roger então acaba concordando em ajudar Stan a procurar por sua família. E para fugir de alguns cães selvagens, eles resolvem entrar em um trem em chamas e acabam esquecendo Greg para trás. Mas, por sorte, ele acaba conseguindo entrar no trem. Então, enquanto seguiam viagem, Roger pede para Stan não falar nada sobre suas novas tatuagens. Mas mesmo assim, ele começa a explicar o motivo de ter feito uma tatuagem de cesto de lixo. Então, vemos um flashback de Stan se recusando a colocar o lixo para fora. E por isso, Francine sai correndo atrás do caminhão carregando latas de lixo. Mas quando ela finalmente alcança, percebe que tinha deixado todo o lixo cair no caminho. Muito arrependido, Stan diz que se Francine ainda estiver viva, ele nunca mais vai deixá-la carregar lixo de novo. Então um maluco invade o vagão e pega Greg como refém e diz que iria matá-lo se eles não passassem a comida. No entanto, antes que Stan pudesse fazer alguma coisa, Roger o agarra e o puxa para fora do vagão, deixando Greg para morrer. Roger explica que tinha feito tudo aquilo para salvar suas colheres, mas ele se desespera quando percebe que tinha esquecido sua bolsa no trem. No entanto, Greg aparece falando que tinha conseguido dar um jeito no maluco e ainda tinha pego a bolsa de Roger. Eu consegui me desvencilhar da faca dele e esse sangue não é meu. Os três então continuam sua jornada e quando finalmente chegam na zona segura, encontram o local todo destruído. E quando Roger acha o colar de Francine no meio dos escombros, Stan se desespera, achando que toda a sua família tinha morrido. Porém, o diretor Lewis aparece novamente e arranca a outra perna de Greg. E depois prende os três e começa a carregá-los em uma jaula. Aposto como vocês acham que eu sou um monstro, só porque agora eu sou um canibal. Achando que tinha perdido sua família, Stan fica sem reação e começa a falar sobre uma tatuagem que ele tinha feito nas costas, que dizia: "Até mais, não gostaria de ser vocês".
Então começamos a ver um flashback de Stan tomando café da manhã com sua família. Ele estava prestes a sair para uma missão extremamente perigosa na América do Sul. E por isso, com medo de não voltar para casa, ele queria falar para sua família o quanto os amava. Mas sem jeito de dizer isso, ele apenas fala, até mais, não gostaria de ser vocês, e sai correndo. Essas acabaram sendo as últimas palavras que Stan disse para sua família. E ele se lamentava muito de não estar por perto para protegê-los. E por isso, extremamente deprimido, ele começa a implorar para ser morto. No entanto, assim que Lewis puxa uma arma, Haley aparece controlando um falcão e tira a arma dele. E depois Steve o prende com uma rede feita de tricô, o que deixa Stan muito feliz, pois seus filhos ainda estavam vivos. No entanto, a carroça com a jaula começa a ir em direção a um penhasco, e Steve e Haley não tinham forças para pará-la, mas Francine aparece e usa seus músculos para puxar a carroça. Ela explica que graças a Stan se recusar a colocar o lixo para fora, ela tinha conseguido músculos fortes, que eram muito úteis naquele mundo pós-apocalíptico. Só um minuto, Stan. Stan então fica muito feliz por ter conseguido se reunir novamente com sua família. E dessa vez ele fala o quanto amava cada um deles. No entanto, o diretor Lewis estraga o reencontro deles, assobiando e chamando o grupo de canibais que ele fazia parte. No entanto, antes que os canibais pudessem atacar, os 200 aparecem. E ao contrário do que Roger pensava, eles eram reais e eram 200 versões dele mesmo. Com isso, Roger se lembra de tudo o que tinha acontecido. Ele tinha se disfarçado de aluno do 6º ano e participado de uma visita ao laboratório da cidade. E no meio da visita, ele ignorou os avisos dos cientistas e entrou dentro de um acelerador de partículas e acabou sendo acertado por várias partículas de bóson, que fizeram os personagens dele se dividir e ganharem corpos físicos separados. E isso liberou uma explosão de energia cataclísmica que destruiu todo o mundo. Peço desculpas a todos. Fui eu que acabei com este mundo. Mas salvei esses bebês. Com isso, vemos os canibais lutarem contra praticamente todos os personagens que Roger já criou durante a série. Porém, todos os dois grupos queriam matar a família Smith. Mas, no último minuto, Jeff aparece montado no Klaus, que tinha sofrido uma mutação na explosão, e agora estava gigante, voando e cuspindo fogo azul, e eles matam todos os inimigos. Então, pulamos para o futuro, e vemos que essa cena tinha virado uma das tatuagens de Stan, que ele usava para contar para as crianças o que tinha acontecido no passado. Vemos também como alguns dos sobreviventes estavam levando suas vidas depois do fim do mundo, e Stan aprendeu lições de vida valiosíssimas que ele fazia questão de passar para as próximas gerações. O que importa mesmo é que todos os dias tiremos um tempinho para falar para as pessoas que gostamos delas. E nunca deixar o Roger entrar no acelerador de partículas. E esse foi o vídeo. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também deixe nos comentários o que achou desse episódio que Roger destruiu o mundo. Valeu e fui!